Som. Boa noite a todos. Sejam todos bem-vindos nessa noite de adoração a Deus, onde a igreja se reúne em gratidão ao Senhor, graça e paz a vós, da parte de Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Aos visitantes, amigos, conhecidos, sejam todos bem-vindos. Saibam que hoje, nesse momento, é o melhor horário e local que Deus tem preparado para nós, na casa do Senhor, para adorar, exaltar, engrandecer o Senhor. Eu estava meditando no Salmo 121. A gente está passando por tanta dificuldade, né? Brasil, o mundo inteiro, pandemia e outros vírus aparecendo. E o Salmo 121 é bem propício para nós lermos essa noite. Salmo 121. Você pode abrir sua Bíblia. A gente pode ler o Salmo inteiro, que é um salmo lindo. Ele é pequenininho, mas é muito rico. Salmo 121. Amém? Assim diz na minha versão. Olho para os montes e pergunto: de onde virá o meu socorro? O meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra. Ele não deixará que você tropece. Aquele que o protege não cochila. Aquele que guarda Israel não cochila nem dorme. O Senhor é seu protetor. O Senhor está do seu lado, como sombra que o abriga. O sol não lhe fará mal de dia, nem a lua de noite. O Senhor o guardará de todo mal. O Senhor protege sua vida. O Senhor guarda em tudo o que faz, agora e para sempre. Amém. Salmo lindo. Em meio a tanta dificuldade, tantas doenças, a gente tem que olhar para Cristo. Nosso foco diário tem que ser Cristo nessa vida. Porque já morremos para nós mesmos, e se vivemos, vivemos para o Senhor. Nós louvamos o Senhor. Quero orar com você pelos enfermos dessa noite, pelas pessoas que estão passando dificuldade, né? Tem irmãos nossos, conhecidos, amigos, parentes, vizinhos que estão acamados, gripados. Tanta dificuldade tem nos assolado. Mas uma coisa é certa, como diz o salmista: o Senhor é o nosso protetor. Ele que nos guarda, Ele que nos guia, Ele que nos protege. Ele é nosso escudo. O escudo que nos protege é o Senhor. E eu estava lendo esses dias uma meditação sobre o escudo, que o salmista diz. E às vezes a gente pensa que o escudo somente protege o braço ou o peito. Mas como o salmista se dirige ao escudo que protege nós, que é o Senhor, é um escudo gigante. Ele protege de todos os lados, não deixa uma falha para entrar uma flecha ou uma lança. O escudo do Senhor, ele não tem brecha, não tem falha. Ele nos protege de todo mal. Vamos orar então para os nossos enfermos da nossa igreja, para os nossos irmãos, conhecidos, nossos amigos. Peço que você abaixe sua cabeça, aquele que for possível, para estarmos levando nossos pensamentos diante do Senhor. Porque Deus, Ele sabe de todas as coisas. E nós devemos clamar ao Senhor pela nossa saúde, pelas nossas vidas, pelo cuidado do Senhor. Oremos. Deus, em nome de Jesus, nós queremos agradecer ao Senhor, Deus, primeiramente por essa noite, pelo privilégio, Pai, de estar na Tua casa, Pai, como igreja, como assembleia, Deus, que se reúne nessa noite, para adorar, Deus, exaltar o Teu santo nome. Obrigado, Deus. Obrigado porque até aqui, Senhor, o Senhor tem nos ajudado. O Senhor tem nos protegido, Pai. Como diz o próprio salmista, Pai, olho para os montes e pergunto: de onde vem o meu socorro? Nosso socorro vem do Senhor, Deus, que fez os céus e a terra, e tudo que nela existe foi feito pela boca do Senhor, pela Tua palavra. Haja luz e houve luz. Obrigado, Senhor, por essa noite. Colocamos diante do Senhor na Tua presença, Pai, nossos irmãos nessa noite, a Tua igreja, nossos irmãos também que estão passando por dificuldades na saúde, Pai. Ó Deus, abençoa, Pai, cuida, Deus. Cuida dos nossos irmãos, Pai, cuida dos Teus filhos. Cuida, Deus, dos eleitos do Senhor, Pai.
Nós te louvamos, Pai, porque o Senhor tem cuidado de nós. Mas, Deus, as pestes têm nos assolado, Senhor. Eu te peço que o Senhor possa nos proteger, Deus, continuar nos protegendo, continuar nos abençoando, Deus. Livra, Deus, de todo mal, de toda a cilada do inimigo, Deus, de todas as enfermidades, vírus e tudo que mais que possa vir, Deus, contra a tua igreja. Deus, abençoa, Deus, aqueles que não puderam vir, que estão acamados ou com dificuldade, Deus, em alguma parte, Deus, do seu corpo, da sua saúde. Que o Senhor possa cuidar, Deus. Deus, sabemos que o cuidado do Senhor é perfeito, Pai, porque o Senhor é perfeito, Deus. Desde o início até o fim, Deus, mostra a perfeição que há em Ti, Senhor. Obrigado, Pai, porque o Senhor tem nos abençoado. O Senhor tem abençoado a Tua igreja, Deus, apesar de não sermos merecedores de nada, Senhor. De fato, Deus, não merecemos nada do Senhor. Mas o Senhor é bom, Deus, e como um pai que quer dar, o Senhor dá à sua igreja. O Senhor é o Pai, Deus. O Senhor é o nosso Pai. Louvado seja o Teu nome, Pai. Obrigado por essa noite mais uma vez. Obrigado por cada irmão que está aqui na Tua presença. Deus, obrigado, Deus, que a gente possa louvar o Senhor de todo o nosso coração, Deus, de toda a nossa mente. Ó Deus, que a gente possa entoar, Deus, canções ao Senhor, Pai. Louvores, Deus, que adorem, que exalte Teu nome. Ó Deus, porque se estamos aqui, Senhor, foi porque o Senhor nos trouxe. Deus, todo o mérito, Pai, toda a honra, Deus, todo o louvor somente a Ti, Senhor. Obrigado, Deus, que nos tem trazido da nossa casa. Deus, ter arrancado nosso conforto, Deus, porque, Deus, se não for o Senhor, Deus, nós ficaríamos em casa, Pai, fazendo outras coisas, Deus, e com certeza não estaríamos Te adorando, Senhor. Por isso a gente Te louva, Deus, por isso a gente Te adora, Senhor, porque o Senhor é bom e o Senhor cuida de nós, Deus. Obrigado, Deus, louvado seja o Teu nome, Deus, nessa noite, Pai, em nome de Jesus Cristo. Aqui nós oramos, agradecidos. Amém. Graça e paz. Quero convidá-los a se colocarem de pé nesse momento para que possamos então adorar o nome do nosso Deus. O André falou sobre um pouquinho das dificuldades, das doenças que tem acometido a nós como crentes no Senhor, mas essa música fala que nada pode nos separar do amor desse Deus. Amém, queridos? Então cante, declare a Ele essa música, amém? Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, Teu amor não falha. Mesmo sem merecer, Tua graça se derrama sobre mim, Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre, Teu amor não muda. Seu choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. O vento é forte e profundo mar, Tua presença vem me amparar, Teu amor não falha.
difícil é o caminhar. Nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu fazes tudo coopere para o meu bem. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite, a alegria vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Teu amor não falha. Amém, Deus, queremos te agradecer, Pai, porque sabemos que o teu amor não falha, Pai. Sabemos que mesmo diante das dificuldades que nos cercam, Deus, das doenças que procuram nos atacar, o Senhor é conosco, Deus. E a tua palavra diz que o choro pode durar uma noite, mas a alegria vem pela manhã, Senhor. Por isso queremos nos alegrar essa noite em teu nome nesse lugar, Deus, com os nossos irmãos, através da comunhão que o Senhor permite que venhamos a viver na tua igreja, Pai. Então nos conduz, Deus, em comunhão ao teu nome, Pai, e continua conosco, Deus, através desse momento em que iremos dizimar a Ti, ofertar ao Senhor, que Tu possas, Deus, conduzir esses recursos, Deus, à honra e à glória do Teu nome, Pai, através dos ministérios da igreja, Deus, através de missões e através, Deus, da transformação de pessoas, é o que clamamos nessa noite. Amém. Amém, queridos? Que você possa contribuir ao Senhor no momento em que nós cantamos essa música, amém? Nada nos separará
Que mensagem esse louvor nos traz de grandeza do nosso Deus, né? Qual é o nosso tamanho diante dessa imensidão que é o nosso Senhor? Que nós prossigamos, então, diante do alvo que é o nosso Senhor Jesus. E lembrando-nos do sacrifício que foi no Calvário, no nosso lugar, amém? Participar da sua obra, vou cantar. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida de graça recebi, por sua cruz da morte me livrou, trouxe minha vida e eu estava condenado. Mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo. Impressionante é o seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é o seu amor. Atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Amém.
Deus, que Ele nos atraiu, nos chamou, nos convocou. E nesse momento nós podemos nos sentar e nos colocar diante de Deus, nos permitindo escutar aquilo que Ele tem preparado ao nosso coração. Amém, queridos? Quero convidar o pastor Alzenise, que vai estar trazendo a palavra de Deus nessa hora. Amém? Boa noite a todos, graça a vós e paz da parte de Deus nosso Pai e do nosso Senhor Jesus Cristo. Amém? Antes de nós compartilharmos da palavra de Deus, eu quero primeiro fazer uma convocação para a igreja no dia 23 de janeiro, às 9 horas da manhã, aqui na igreja, nós teremos a nossa Assembleia Geral Ordinária. E nesta Assembleia nós estaremos tratando sobre relatório financeiro do ano anterior, apresentação do orçamento para o ano de 2022, admissão de membros e a eleição da diretoria estatutária. Então, os irmãos estão convocados. Janeiro, dia 23, às 9 horas da manhã, aqui na igreja. Depois eu vou colocar o edital ali no mural, mas está avisado. Outra coisa que eu quero falar com os irmãos, na verdade é um desafio, né? A gente falou já desde o ano passado, mais ou menos outubro, novembro, a gente falou desse Catecismo Nova Cidade, é um devocional que foi organizado aí pelo Timothy Keller e outros autores também, editado aqui no Brasil pela editora Fiel. E assim, apenas 10 famílias solicitaram, né? Agora está até em falta, está um pouquinho mais caro. Mas assim, principalmente os pais, as famílias que têm crianças, eu gostaria de incentivar e encorajar a adquirir esse material. Porque ele cobre todas as doutrinas principais, as doutrinas essenciais, sem as quais a gente não consegue, formular um pensamento cristão. E assim, a ideia é uma devocional por semana, né? Porque a ideia ele está na forma de perguntas e respostas, e a proposta é você ensinar os seus filhos a memorizar essas perguntas, essas respostas e o texto bíblico. A primeira semana de janeiro, a primeira pergunta, a pergunta de número 1, diz o seguinte: qual é a nossa única esperança para a vida e para a morte? E a resposta é que nós não somos de nós mesmos, mas que pertencemos de corpo e alma, na vida e na morte, a Deus e ao nosso Salvador, Jesus Cristo. E o texto para memorizar é o texto de Romanos, capítulo 14, versículos 6 e 7, que fala: porque nenhum de nós vive para si mesmo e nenhum de nós morre para si mesmo. Porque se vivemos, para o Senhor vivemos, se morremos, para o Senhor morremos. Quer, pois, vivamos ou morramos, somos do Senhor. Se você conseguir, pai e mãe, se você conseguir incutir isso na mente e no coração do seu filho, pode ter certeza que você pode largá-lo, no bom sentido da palavra largar, do verbo, em qualquer escola. E ele não terá
a sua mente pervertida. Ontem eu estava vendo uma entrevista, rapidinho, tem umas entrevistas pequenas lá na plataforma da Brasil Paralelo, e eles estavam entrevistando uma menina que eu não sei nem o nome dela, ela tem 15 anos, e ela começou a ficar incomodada de uma tal maneira com essas ideologias que são doutrinadas na escola, né? A ideologia de gênero, feminismo e tantas outras baboseiras que as escolas estão passando. Hoje isso é quase que uma coisa automática. Até ela estava explicando que às vezes não é nem o professor que intencionalmente faz isso, mas já é uma coisa que já por tanto tempo ter sido aparelhado, hoje a coisa já funciona meio que num piloto automático. E ela, incomodada com isso, o que ela fez? Ela não tinha com quem conversar e questionar e compartilhar os pensamentos dela. Ela começou a colocar as ideias dela no Instagram. E daí, de repente, ela começou a perceber que não era só ela que tinha ideias contrárias àquilo que a escola passava. E aí começou a surgir um grupo muito grande, e assim, tem bastante seguidores e tudo mais, e diz ela que os pais, até os pais, a procuram querendo saber o que pode fazer, porque o filho lá está com ideias feministas, ideias de ideologia de gênero. Então, assim, uma mocinha de 15 anos percebeu isso. Ela quer pensar fora da bolha, porque a escola, tanto particular quanto estadual, estatal, é isso aí, acabou. Então não adianta você, pai e mãe, achar que seu filho está lá, que ele não vai ser influenciado. Na verdade, a nossa visão de mundo tem que ser uma visão bíblica. Nós, pela graça e misericórdia de Deus, nós que eu digo, pessoal de uma geração um pouquinho mais velha, anterior, nós ainda tivemos o privilégio, a bênção de sermos influenciados pelo pensamento judaico-cristão. Os nossos irmãos mais lá do passado, eles influenciaram os não cristãos com o pensamento cristão, de maneira que, mesmo nas escolas seculares, o pensamento que predominava era o pensamento cristão. Mas hoje isso já ficou para trás. Hoje isso já era. Então, nós precisamos cuidar. E eu indico esse livrinho aqui, e se você se esforçar, gastar tempo, levar semana para... vai ser uma bênção para você e vai ser uma bênção para o seu filho também. Tenho certeza que vai dar ótimos resultados. É fácil de encontrar, você pode entrar na internet e procurar. Catecismo Nova Cidade, editora Fiel. Na própria editora é um pouquinho mais caro, talvez em outras você encontre mais barato. Pois bem, dito isto, hoje nós estaremos retornando aos nossos estudos, as nossas mensagens no Evangelho de Marcos, e eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia em Marcos capítulo 11. Já faz algumas semanas, alguns domingos que a gente, aproveitando aí essa oportunidade de final de ano, e pregamos algumas mensagens mais temáticas. Hoje a gente volta ao nosso método que a gente... Ok, vamos orar pelas crianças? Amém. Vamos orar. Eu vou pedir que o Rodrigo nos eleve a Deus na palavra de oração, ore pelas crianças, ore por nós, e depois da oração, então, as crianças estarão acompanhando seus professores.
Amém. 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 Obrigado, Rodrigo. Então as crianças podem acompanhar aí o André. E os demais aqui podem abrir a sua Bíblia lá no Evangelho de Marcos, no capítulo 11. E a gente vai pensar, meditar nos versículos 15, 16, 17, 18 e 19. Marcos, capítulo 11, do 15 ao 19. Amém? Todos encontraram? Eu quero convidar aquele que pudesse colocar de pé, que o faça para nós procedermos à leitura do texto sagrado. Marcos 11, do 15 ao 19. Diz assim, a versão que eu uso aqui é a Almeida do século 21. Quando chegaram a Jerusalém, Jesus entrou no templo e começou a expulsar os que ali vendiam e compravam. Ele revirou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas, e não consentia que atravessassem o templo carregando algum utensílio. Ele os ensinava dizendo: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações? Mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Quando os principais sacerdotes e os escribas ouviram isso, começaram a procurar um modo de matá-lo, pois o temiam, porque a multidão se maravilhava com seu ensino. Ao cair da tarde, eles saíram da cidade. Pai, em nome de Jesus, mais uma vez nós oramos ao Senhor e pedimos que nesta hora o Senhor esteja falando ao nosso coração. E quanto a mim, ó Deus, que as palavras da minha boca e o meditar do meu coração sejam sempre agradáveis a Ti, ó Deus meu e Senhor meu. É a oração que fazemos em nome de Jesus. Amém. Podem se assentar. Então, como faz algum tempo, algumas semanas que nós não pregamos no Evangelho de Marcos, para a gente se contextualizar, a gente vai tentar aqui estabelecer uma linha do tempo, né? Então, começando pelo domingo, Jesus ele havia se apresentado em Jerusalém, ele chegou ali em Jerusalém e ele se apresentou de fato como o rei, né, como o Messias, cumprindo então uma profecia do profeta Zacarias. E nessa ocasião, no domingo, Jesus ele foi aclamado, né? Ele foi aclamado como rei, ele foi honrado, as crianças cantavam, as pessoas adoravam, exaltavam: Hosana, bem-vindo aquele que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. E então Jesus ele foi aclamado como rei no domingo, pelo povo de um modo geral, né? Mas a liderança, os líderes religiosos, os escribas, os doutores da lei, os sacerdotes, eles se recusaram a reconhecer Jesus como o Messias, como o rei. E nesse mesmo domingo, quando Jesus chegou em Jerusalém, depois de ser aclamado como rei,
ele esteve no templo. E diz o texto que ali no templo Jesus, ele deu uma sondada, digamos assim, né? Ele fez uma inspeção no templo. Só que, como já era tarde, né, do domingo, então ele foi para Betânia com os 12 discípulos, né? E na segunda-feira de manhã, bem cedo, a gente presume, Jesus saiu de Betânia com seus discípulos e então diz o texto que Jesus ele sentiu fome. E aí ele viu uma figueira, esse texto nós pregamos, né? Foi a nossa última mensagem. Jesus então viu uma figueira que estava carregada de flores, de folhas, e então ele presumiu, juntamente com seus discípulos, que naquela figueira havia frutos, porque era de se esperar frutos, porque as figueiras, nessa época, essas figueiras com folhagens densas, elas produziam. Era uma espécie de figo temporão, mas elas produziam. E ao chegar lá, quando Jesus não encontra nenhum fruto, então ele amaldiçoa essa figueira, ele pronuncia uma maldição sobre a figueira. Aí a aplicação que nós fizemos ali, quando nós pregamos, só para a gente retomar aqui as nossas ideias, né, é que a questão ali é que aquela figueira, ela tentava aparentar uma coisa que não era. Ela tentava mostrar que tinha frutos quando na verdade não os tinha. E isso é hipocrisia, e por causa disso a figueira foi amaldiçoada. E parece que nesse domingo, quando Jesus fez essa passagem rápida ali pelo templo, ele viu algumas coisas que não o agradaram. Ele viu algumas coisas fora do lugar. Ele viu algumas coisas que não estavam corretas. E é sobre essas coisas que Jesus viu no templo que o texto trata hoje, o texto que nós acabamos de ler. É muito interessante que nós, quando nos reunimos e nós temos essa convicção e esse desejo, é de se esperar que nós tenhamos esse desejo, nós queremos que o Senhor se manifeste no nosso meio. Essa é a nossa oração, senão não faria nem sentido nós estarmos aqui se não fosse a presença do Senhor. Porém, o texto que nós acabamos de ler irá nos mostrar que quando Jesus apareceu ali no templo, na casa do Pai, como ele mesmo o denominou, ele não apareceu de forma muito agradável, não, né? Pelo menos para uma boa parte das pessoas que estavam ali no templo, não foi uma aparição, digamos, muito legal ali no templo. Por quê? Porque Jesus, ele não foi ali no templo para abençoar. Jesus foi no templo nessa segunda-feira da semana da Paixão. Jesus foi ali naquele templo para julgar. E a pergunta para nós pensarmos é a seguinte: e se Jesus viesse aqui hoje, no nosso meio aqui, na nossa igreja, será que Jesus viria para nos abençoar? Ou para nos julgar? Será
que se Jesus viesse aqui, e provavelmente os olhos do Senhor estão aqui, o que será que ele vê em nosso meio? Será que ele tem prazer no culto que nós oferecemos a ele? Será que ele se deleita no nosso ajuntamento? Ontem nós estivemos lá na missão, aí o irmão Daniel pregou o texto de 1 Coríntios, capítulo 11, e Paulo ali chama a atenção da igreja, que fala que aquela reunião deles não era para o bem, era para o mal. Isso está lá em 1 Coríntios, capítulo 11. Será que o Senhor se agrada, ou se agradaria se ele estivesse aqui no nosso meio? Então a gente vai, digamos assim, acompanhar Jesus nessa ida dele ao templo, né? Nessa segunda-feira, e tentar ver, captar o que Jesus viu com os seus olhos. E o que nós pretendemos aqui desenvolver a nossa ideia? Primeiro, a gente fazer uma descrição do templo, né? Em seguida, a gente vai observar que havia ali no templo uma disputa, um comércio, né? E os versículos 18 e 19 fala de uma decisão. Então, a primeira parte, no versículo 15, né? A gente percebe que quando Jesus ele entrou no templo, diz o texto, ele começou a expulsar ali aqueles que vendiam e compravam, né? Revirou as mesas dos cambistas, né? Porque o negócio ali tinha se tornado um comércio, né? Mas para a gente entender bem ou pelo menos entender melhor esse movimento ali no templo dessas pessoas, a gente precisa compreender como que era o templo. Esse templo, ele ficava no Monte Sião. E foi Davi, o segundo rei de Israel, né, que concebeu em seu coração a ideia, o desejo de construir um templo, né, para o Senhor. Até então não tinha um templo, tinha um tabernáculo que eles montavam e desmontavam na caminhada pelo deserto. Então, quando Davi ele estabeleceu o reino e transformou a cidade de Jerusalém, a capital política e administrativa de Israel, então ele teve esse desejo de construir o templo. Porém, Davi ele era um rei guerreiro, tinha muitas mortes, e, enfim, então Deus não permitiu que ele construísse o templo. Então, Salomão, o filho de Davi, que o sucedeu no trono, foi quem construiu esse templo, né? E Salomão ele construiu no 4º ano do seu reinado. Deve ter levado 7 anos. Ele terminou de construir o templo no seu 11º ano de reinado, por volta do ano 669 antes de Cristo. Só que o tempo passou, esse templo ele foi destruído em 586 antes de Cristo pelos babilônios. O povo de Israel foi levado cativo para a Babilônia. Os babilônios destruíram o templo e provavelmente aí depois de quase 70 anos, né, com a volta desse remanescente de Israel que estava na Babilônia, com a volta para a região de Israel, eles então começam a reconstruir o templo, sob a liderança ali de Esdras e Neemias, né? Mas nos tempos de Jesus, nos tempos do Novo Testamento, esse templo ele havia sido reformado.
E quem reformou esse templo foi Herodes, o Grande, né? Na verdade, essa reforma ela levou mais de 50 anos para ser realizada. Alguns dizem que Herodes morreu e ainda não havia concluído a reforma desse templo. E dizem que Herodes ele embelezou esse templo de uma tal maneira que as pessoas tinham um ditado na época que dizia, né, quem não viu o templo de Herodes ainda não viu o que é belo, né? Não sabia o que era beleza. Eu achei muito interessante uma descrição que o Flávio Joséfo ele faz desse complexo do templo, e eu quero ler aqui para vocês, porque eu achei muito legal. O Flávio Joséfo foi um historiador do primeiro século. Ele diz o seguinte, isso aqui está no livro dele, Guerras dos Judeus, o volume 222. Abre aspas. Ao exterior da construção não faltava nada que pudesse impressionar a alma ou os olhos, pois sendo coberto de todos os lados com placas maciças de ouro, logo que o sol nascia, ele refletia um brilho tão ardente que fazia que as pessoas tivessem que desviar o olhar do intenso brilho. Para os estrangeiros que se aproximavam, ele parecia à distância uma montanha coberta de neve, porque tudo o que não era coberto de ouro era do branco mais puro, fecha aspas, que era de mármore branco. Então era um negócio fantástico, era fenomenal esse templo reformado pelo rei Herodes. E esse templo ele era cheio de divisões. Ele tinha no início, na entrada, a parte dos gentios, né? Então essa área, né, como o próprio termo já diz, só os gentios podiam entrar. Os gentios, quem são os gentios na Bíblia? São aquelas pessoas que não faziam parte da comunidade de Israel. Todos os outros povos, exceto Israel, na Bíblia, é tratado de gentios, né? São os estrangeiros que não faziam parte da comunidade de Israel. Então, esse pátio era o pátio dos gentios. Era a única área em que um não-judeu poderia chegar, se quisesse ali, orar, de repente adorar, prestar alguma forma de culto a Deus, né? Então, os gentios, é claro, eles eram autorizados a entrar nessa área para orar e meditar. Mas um pouco mais adiante, né, tinha um outro pátio, que era o pátio das mulheres. Então, as mulheres judias, é claro, israelitas, não era qualquer mulher, não. Então, esse pátio das mulheres ficava um pouquinho mais no interior. E nessa parte, né, desse pátio, tinha placas advertindo para que os gentios não ultrapassassem, para que os gentios não entrassem naquele pátio, nem mesmo as mulheres que não fossem da comunidade de Israel podiam entrar ali, né? Só homens e mulheres que fossem israelitas. E depois desse pátio tinha o pátio dos homens ou o pátio dos israelitas, que era uma área ainda mais restrita. Então nessa parte aí só os homens, nessa parte nem as mulheres israelitas poderiam entrar. Somente os homens, né, poderiam entrar nessa área. Havia uma exceção para as mulheres judias, né, que elas até poderiam entrar nesse pátio dos homens ou dos israelitas.
seria quando ela fosse levar algum sacrifício para entregar para o sacerdote, porque tinha que passar por esse pátio para chegar então no pátio dos sacerdotes, que era um outro pátio, né, onde evidentemente só podia entrar os sacerdotes, e ali eles trabalhavam, ali eles realizavam o seu serviço sacerdotal. E depois do pátio dos sacerdotes tinha o lugar santo. Nesse lugar santo ficava o altar deveria ter colocado uma figurinha, né? Mas tá bom. Nesse lugar santo ficava então, de um lado ficava o altar do holocausto, do outro lado ficava lá os tanques para a lavagem dos utensílios, né? E evidentemente nesse lugar santo só o sacerdote que estava ali realizando o serviço podia entrar. E o outro lugar, mais no interior ainda, né, estava o lugar santíssimo, ou o Santo dos Santos, que nessa ocasião aqui, nesse lugar já não tinha nada. Mas antes dos babilônios destruírem o templo, ali no lugar, no Santo dos Santos, ou no lugar santíssimo, ficava a Arca da Aliança, né, com as tábuas da lei dentro dessa arca. E o propiciatório, que era a tampa da arca, onde o sacerdote entrava uma vez por ano para fazer, o sumo sacerdote, na verdade, entrava uma vez por ano para fazer expiação pelos pecados da nação. Então, no período que Jesus viveu, nesse período, conforme o Flávio Joséfo, nesse lugar chamado Santo dos Santos, ou lugar santíssimo, na verdade, não tinha nada. Então, para a gente entender aqui, todas essas ocorrências aqui, narradas nesse texto, elas acontecem no pátio dos gentios. Elas não acontecem nem no pátio das mulheres, nem no pátio dos israelitas, nem no pátio... É só na parte exterior, né? Na parte de fora, na primeira parte do templo, na primeira repartição, digamos assim. Então, entendido isso, a gente precisa também compreender que a gente está aqui na semana da paixão de Cristo. Então estava acontecendo ali uma movimentação muito grande na cidade de Jerusalém. Por quê? Porque iria acontecer a festa da Páscoa, né? E nesse período da Páscoa, nessa época da festa da Páscoa, vinham pessoas de tudo quanto é parte do mundo da época. E a cidade de Jerusalém, que segundo alguns estudiosos dizem que na época tinha aproximadamente 80 mil habitantes, ela subia a população, o número, para aproximadamente 2 milhões de pessoas. Então percebam que era um negócio muito efervescente. Laguna, por exemplo, aqui tem 40 e poucos mil habitantes. Quando chega a época de verão, do carnaval, que tem um fluxo maior de pessoas, chega a 200 mil. E a gente que morava lá, né, já ficava meio oprimido ali com aquela muvuca. É claro que as motivações eram outras, mas era um negócio muito estranho. E agora imagina uma cidade de 80 mil recebendo 2 milhões de pessoas aproximadamente. Então vinha muitas pessoas de tudo quanto é lugar do mundo para prestar o seu culto lá em Jerusalém. E qual era o tipo de adoração que os judeus eles prestavam naqueles dias, né? Então ali, embora não houvesse mais no lugar Santo dos Santos, no lugar santíssimo, né, na verdade, e Santo dos Santos também, não havia mais a arca, né, da aliança e tudo mais, mas ainda no lugar
ali dos sacerdotes no lugar santo, ainda tinha o altar do holocausto, tinha os outros utensílios que propiciavam condições do povo de Israel oferecer sacrifício de animais, né? Só que esses animais que eram oferecidos não era qualquer animal, não poderia ser qualquer animal. Esses animais eles precisavam cumprir algumas exigências, cumprir alguns requisitos para que eles pudessem ser oferecidos, né? Então, esses animais, primeiro, eles tinham que ser aprovados por quem? Pelos sacerdotes, né? E provavelmente o sumo sacerdote da época, que era o Caifás, ele tinha autorizado, né, esse comércio ali no templo. Ele autorizou que esses vendedores pudessem vender esses animais que eram limpos, né, que tinham passado pelo crivo dos sacerdotes. Então, os peregrinos que vinham de longe, que vinham de outros lugares, né, o que eles faziam? Ao invés de trazer um animalzinho e andar quilômetros e quilômetros e ainda correr o risco de chegar lá, o sacerdote falar, não, esse aqui não serve, né? E provavelmente era isso que iria acontecer se você fosse um peregrino naquela época. Você ia chegar lá, o sacerdote ia dizer, não, esse aqui não serve, você tem que comprar ali, né? Então, percebam que isso vai criando um sistema, uma estrutura muito corrupta, né? Marcos até fala aqui que tinha também aqueles que vendiam pombas, né? Porque os sacrifícios, os outros animais eram mais caros, né? Então era permitido também que aquele que não tivesse dinheiro, não fosse bem de situação financeira, pudesse comprar algumas pombas para poder oferecer o sacrifício, porque era mais barato do que você comprar um novilho, comprar um carneiro, um cordeiro. Então isso tudo para que ninguém deixasse de adorar, né? E além dos animais, né, o que era vendido ali? Era vendido o azeite, era vendido a farinha, era vendido o sal, o vinho, né? E todos esses elementos, né, para que pudesse oferecer culto, tinham que ter a aprovação dos sacerdotes, tinham que ter sido declarados limpos pelos sacerdotes para serem vendidos. Então, quando a gente olha assim, vai essa análise, né, fala, puxa, realmente o trabalho desses vendedores era algo bastante interessante, importante até para os peregrinos que vinham distantes, mais cômodo, né? Ao invés de você carregar um animal ali te dando trabalho, você leva o dinheiro, compra lá na hora, e isso iria facilitar, né? Mesmo porque também esses peregrinos, né? Aí a gente vai ter que ter um serviço de câmbio, de troca de moeda, porque o cara vem de uma outra região, de um outro país, ele vem com a moeda diferente, né? E então precisava de alguém para trocar. Por isso é que a gente vai ter aqui os cambistas, né, para fazer essa troca na hora de comprar. Então, assim, eles ganhavam de todo jeito. De todos os jeitos, eles conseguiam esfolar esses peregrinos. Os cambistas ficavam ali, eles trocavam, é claro, você ia lá com a moeda lá do Egito, eles trocavam pela moeda que era usada lá no templo, a moeda dos judeus, que era uma obrigação, inclusive tinha um imposto
uma taxa do templo que era paga, todo mundo tinha que pagar essa taxa do templo e eles só aceitavam se fosse na moeda corrente lá de Israel, né? Então, além desse comércio de animais, havia ainda esse trabalho aí de troca de moeda, de câmbio, né, que tinha que ser pago. Era uma taxa de meio ciclo que tinha que se pagar em moeda judaica. Então, desse modo, né, isso acabou meio que se tornando um negócio muito, mas muito lucrativo, né? E principalmente para os sacerdotes, né? Se você quisesse desenvolver aquela atividade ali de vender animais, né? Você tinha que ter uma concessão dos sacerdotes. Provavelmente você tinha que dar um percentual ali para o sacerdote. Tipo essas coisas da propina que a gente vê aqui no Brasil. A gente tem fartos exemplos, né, na política. Eles estruturaram, eles montaram a máquina de culto, digamos assim, a semelhança, né, aqui no Brasil, como alguns fizeram, montaram a máquina estatal para corromper e ser corrompida. E era isso que estava acontecendo ali no templo, né? E assim, né, a gente olha e parece que essas coisas eram muito convenientes, né? Quando você começa a fazer uma análise, você fala, puxa, é muito conveniente, isso é bom, é até plausível, né? E às vezes a gente tem que ter cuidado com essas coisas que nos parecem ser convenientes. Às vezes eu fico pensando, lendo esse texto, estudando, pensando, por que essas pessoas aceitaram essas imposições? Não havia necessidade. Isso não estava escrito na lei. Mas por que elas aceitaram? Elas foram aceitando por comodismo, por conveniência. A gente precisa ter muito cuidado, porque a gente está vivendo um momento em que nós vamos fazendo as coisas assodamente. Nós não pensamos, nós não refletimos, e nós vamos fazendo. Isso é conveniente. Né? Você faz uma concessãozinha aqui, você vai fazendo outra concessãozinha ali, e daí a pouco você está dentro de uma estrutura totalmente corrompida. Mas aí você também é responsável. Quando a gente compra um objeto furtado, nós somos receptores. Nós também somos passivos de julgamento. Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente aceita. E esses peregrinos também, eles são responsáveis por aceitarem toda essa situação. Uma outra coisa que estava acontecendo no templo, além desse comércio explorador, né? No versículo 16, Marcos diz que Jesus ele não consentia que atravessassem o templo carregando alguns utensílios. O problema aí é que as pessoas elas estavam usando, porque esse pátio do templo ele dava acesso, né, um caminho mais rápido, uma espécie de atalho para o outro lado da cidade de Jerusalém. Então as pessoas estavam cortando o caminho, estavam utilizando o pátio do templo para cortar caminho entre a parte oriental de Jerusalém e o Monte das Oliveiras. Então, as pessoas, imagina só, 2 milhões de pessoas na cidade, né, e todo mundo aproveitando, e alguns com interesse de negociar, de vender. Imagina como é que devia ser aquele trânsito, aquele passar de pessoas cortando caminho dentro do pátio do templo, o pátio dos gentios. E isso também parece ser muito conveniente, né? Para que eu vou dar a volta?
se eu posso cortar caminho, se eu posso passar aqui por dentro. Né? Então, é provável que para a maioria das pessoas que viveram naquele tempo, que estavam ali em Jerusalém, já com essa prática há anos, é bem provável que tudo isso que estava acontecendo, elas olhavam para essas coisas e achavam que era tudo muito normal. Que tudo isso era muito normal estar acontecendo. Elas não conseguiam ver que tinha algo errado. Tudo é normal. As pessoas estão lá, os cambistas roubando, extorquindo, os vendedores cobrando, os sacerdotes cobrando propina dos vendedores, mas tudo isso era normal. Tudo isso era normal. Tudo era normal. Essas coisas todas eram muito convenientes. Para a maioria das pessoas, isso não tinha nenhum problema. Só que para Jesus tinha problema. Tinha um problema real que estava acontecendo no templo. E o texto então fala que Jesus ele veio naquela segunda-feira, ele entrou no templo e ele começou a expulsar essas pessoas que estavam vendendo e comprando, que estavam negociando ali dentro do templo. Jesus ele expulsou tanto os que vendiam quanto os que estavam comprando. Então Jesus, a ideia é que a ideia do texto que começou a expulsar é que ele o fez de forma violenta. Não foi chegando assim, ei, por favor, para com isso. Não, Jesus chegou. Lá em João capítulo 2 tem um momento, uma outra ocasião em que Jesus, numa outra Páscoa em que Jesus chega e ele tira o chicote e ele dá de chicote mesmo nas pessoas. E aqui também provavelmente não foi diferente. Jesus ele assumiu o controle daquela situação e ele lidou de forma dura com aqueles que estavam violando a santidade do templo. Então Jesus, ele entrou no templo, diz o texto que ele revirou as mesas dos cambistas, as cadeiras dos que vendiam pombas, deve ter rolado dinheiro para tudo quanto é lado, mesa voando, né? Só que apesar de Jesus já ter feito isso antes lá em João, vamos lá em João capítulo 2, 13 e 16, que a gente vai entender que Jesus, ele tentou, ele se esforçou, mas parece que os esforços de Jesus não tiveram resultados duradouros. João capítulo 2, versículo 13 a 16 fala assim: ao aproximar-se a Páscoa dos judeus, Jesus subiu para Jerusalém e encontrou no pátio do templo os que vendiam bois, ovelhas e pombas, além dos cambistas ali sentados. Fez então um chicote de cordas e expulsou todos do pátio do templo, bem como as ovelhas e os bois, e esparramou o dinheiro dos cambistas e revirou suas mesas. E então disse aos que vendiam as pombas: tirai essas coisas daqui, não façais da casa de meu pai um mercado. Então isso tinha acontecido anteriormente, numa ocasião anterior, talvez um ano antes, né, na Páscoa do ano passado, mas eles continuaram na mesma prática. Né? As mesmas coisas ainda estavam acontecendo. E Jesus, mais uma vez, ele vai à casa do Pai
para restaurar, ou pelo menos para buscar restaurar e torná-la um lugar de adoração, de santidade, de espiritualidade. E quando, como nós vimos, né, tudo isso, para aquelas pessoas não era algo tão ruim. Todo esse movimento, pode ter certeza, para aquelas pessoas era tudo muito, muito conveniente. Afinal, facilitava, digamos assim, a adoração, facilitava o oferecer o sacrifício, os animais estavam ali, já puros, era só comprar. Se trouxesse moeda estrangeira, era só ir num cambista. Ali se você não tivesse muito dinheiro, você poderia comprar uma pombinha. Tudo muito, muito normal, pelo menos do ponto de vista dessas pessoas. Mas havia, sim, muita coisa errada. E por isso é que Jesus teve uma atitude mais drástica e mais violenta. E o versículo 17 mostra realmente que estava errado. Quando Jesus ele diz assim: não está escrito, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações, mas vós a transformastes num antro de assaltantes. Então Jesus ele faz duas citações aqui do Antigo Testamento. Uma delas, a primeira delas é em Isaías capítulo 56, versículo 7, onde ele fala assim, também, o texto de Isaías, diz assim, também os levarei ao meu santo monte e os alegrarei na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar, porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. O outro texto que Jesus cita é o texto de Jeremias, capítulo 7, versículo 11, onde diz assim, o profeta faz uma espécie de pergunta, será esta casa que se chama... É claro que Jeremias estava já condenando algumas práticas abomináveis na sua época também. Então Jeremias escreve assim, será que esta casa que se chama pelo meu nome, um covil de salteadores aos vossos olhos? Eis que eu mesmo vi isto, diz o Senhor. Então, essas declarações que Jesus faz, citando esses dois textos, nos fazem entender o porquê da indignação do Senhor. Jesus declara com base nessas duas passagens do Antigo Testamento que a casa é dele, é a minha casa. É a minha casa, não é a casa dos sacerdotes, não é a casa dos cambistas, não é a casa dos comerciantes, nem mesmo dos peregrinos adoradores. É a minha casa. E essa casa, ela tinha uma função. Ela não foi projetada para ser um lugar de comércio. Mas ela foi projetada no contexto do Antigo Testamento para ser um lugar de adoração, para ser um lugar onde as pessoas deveriam adorar o Deus Todo-Poderoso, o Deus que fez uma aliança com Israel. E é tão interessante porque quando Salomão ele foi consagrar o templo, diz o texto que essa casa de Deus ela se encheu da glória do Senhor, da presença do Senhor. E o próprio Deus promete, depois dessa consagração da casa, Deus promete ao seu povo que ele se encontraria com o seu povo ali no templo, que ele ouviria as orações que fossem voltadas para a direção daquele
templo, então era para ser o lugar onde somente Deus deveria ser adorado. Então o templo deixou de ser do Senhor, deixou de ser sobre o Senhor, tornou-se um antro, como o texto diz. Tornou-se algo humano, voltado para o homem, não centrado em Deus. O templo deixou de ser a casa de Deus e se tornou uma casa dedicada às necessidades dos homens. E foi isso que deixou Jesus indignado, né? A casa do Senhor, ele diz, a minha casa será chamada casa de oração para todas as nações. Projetadas para a oração, para a adoração. Esse pátio era o único lugar onde os gentios podiam chegar. E é óbvio que com esse movimento a gente pode imaginar que não tem como, não teria como essas pessoas que vinham de tão longe sequer fazer uma oração naquele lugar. Acho que todos nós já tivemos alguma experiência de ir em alguma feira. Ninguém consegue falar direito, ninguém consegue parar para pensar, ninguém consegue parar para meditar. Mas era isso que estava acontecendo nesse lugar, nesse pátio dos gentios. Então, os judeus, com essa prática, eles tinham efetivamente fechado as portas para os gentios, né? E Jesus então ficou indignado. E Jesus ele fala uma palavra dura: vocês transformaram esse negócio, vocês transformaram o templo, a minha casa de oração, vocês transformaram isso num covil de ladrões, de salteadores, né? Então, o sumo sacerdote, é claro que eles ficaram ofendidos com isso, né? Mas Jesus chamou o sumo sacerdote de ladrões. E esses sumos sacerdotes é pior ainda porque eles se escondiam atrás de uma capa de religiosidade, de autoridade espiritual. Eles escondiam a sua maldade de trás de um manto de santidade. E esses ladrões, eles estavam, os vendedores, juntamente com os sacerdotes e tudo mais, eles estavam esperando esses peregrinos, como tolos, entrarem ali para que eles pudessem pegar o dinheiro deles. Um comércio apenas aparentemente inofensivo, né? Essa venda dos animais e de outros utensílios úteis, né, até para adoração, parecia ser inofensiva. Mas a gente precisa entender que esse comércio na religião, ele pode ser qualquer coisa menos inofensivo. Para vocês terem ideia, se você fosse um daqueles peregrinos, né, e você fosse comprar uma pomba fora daquele pátio ali, você iria pagar, de repente, R$1 por uma pomba. E ali no pátio, eles venderiam para você por R$20. E não adiantava você comprar lá fora, porque se você levasse para lá, os sacerdotes, né, ele iria dizer, falar, não, essa aqui é impura, essa não serve, você tem que comprar ali. Então, era uma coisa assim inescrupulosa, né? Os cambistas, por exemplo, eles cobravam taxa de câmbio de 10% a 15%. Eles cometiam extorsão. Os sacerdotes, o sumo sacerdote e sua família, eles recebiam
um percentual. É um negócio da propina mesmo. Né? Eles recebiam uma porcentagem dos lucros e, além disso, os vendedores tinham que pagar uma taxa para que eles pudessem continuar vendendo ali. Então, era algo abominável. Era uma quadrilha especializada em assaltar pessoas que vinham ao templo. E a gente olha isso e pensa que isso ficou lá há 2000 anos atrás. Não precisa ser muito perspicaz para observar que esses movimentos de vendilhões do templo estão bem presentes nos nossos dias. E, além disso, como a gente falou no versículo 16, diz que Jesus não consentia, né, esse trânsito ali das pessoas. Assim, parece que os judeus, eles perderam por completo o respeito, a reverência por aquele lugar e tratou como se fosse qualquer outro lugar. É muito perigoso quando a gente, talvez a nossa intimidade demais com as coisas religiosas podem nos fazer a dar esse tratamento. A gente perde essa reverência. Não a reverência por causa do lugar em si, mas por causa daquilo que o lugar representa. E essa casa de Deus, esse templo aqui, ele estava sendo usado por conveniência, da forma que as pessoas achavam que poderia ser usado. E Jesus, ele tem essa atitude e ele vai lidar com isso de forma dramática aqui, como o texto nos mostra. E que lições a gente pode tirar dessa purificação do templo? Que lições essa passagem pode nos trazer? Em primeiro lugar, ela revela o estado do coração daquele povo que era o povo de Deus na antiga aliança. A razão pela qual esses judeus dos tempos de Jesus estavam profanando o templo foi porque eles perderam a perspectiva de quem de fato era Deus. E por isso já não reverenciava mais ao Senhor em seus corações. Eles simplesmente não amavam a Deus. Eles simplesmente não adoravam ao Senhor, não respeitavam, não carregavam a sua palavra no seu coração. Como diz o salmista, né? Escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Eles esqueceram disso. E o resultado é que eles se afastaram para longe do Senhor. Eles começaram a trilhar um caminho do relaxamento espiritual, da autoindulgência. E quantos de nós, né, podemos presenciar essas mesmas coisas acontecendo hoje? Eu elenquei aqui de um livro esqueci o autor,
algumas questões para a gente pensar. Primeira, na verdade são 12 questões. Por que as igrejas hoje estão procurando uma outra forma de adoração? Deus não é o mesmo? Ontem, hoje e eternamente? Deus não estabeleceu as regras de como deve ser? Então essa é a primeira pergunta. Por que as igrejas estão adotando novos estilos carnais de música? Essas perguntas é do Hendricks, é autor de vários comentários, da editora Cultura Cristã. Por que as igrejas estão adotando novos estilos carnais de música? De vez em quando a Regina coloca lá no YouTube alguns conjuntos cantando, né? E tem umas musiquinhas bonitinhas mesmo, né? E eu fico olhando. É um maquinário assim tão extravagante, né? De luzes e fumaça e de roupas e de maquiagem. Eu não estou julgando, não. Só estou fazendo uma observação, né? Pode ser que o coração realmente... Mas será? Por que as igrejas estão abandonando a pregação bíblica? Nós aqui ainda somos muito privilegiados, né? A gente consegue falar 35, 40 minutos e os irmãos não dormem. E nem saem. E nem ficam olhando no relógio. Mas já aconteceu. Já aconteceu algum tempo atrás de uns olharem, de uns saírem. Mas graças a Deus, eu louvo a Deus pela vida de vocês que têm esse amor pela palavra de Deus. Mas, de um modo geral, as igrejas estão abandonando a pregação bíblica. E tem um negócio agora de um bate-papo, né? Vamos sentar, não que isso não tenha o seu lugar, né? Mas até na nossa denominação tem um negócio aí de... Esse negócio aí de internet é meio complicado. Mas é melhor a gente parar por aqui. Depois ainda bem que não é ao vivo, depois eu vou pedir para fazer a edição e fazer os cortes. Então, outra pergunta. Por que as igrejas estão abandonando a doutrina em favor da autoajuda, né? Hoje nós temos os chamados coach, né? Os coach, sei lá como é que se diz. O meu inglês é muito rudimentar. São os coach. O cara não é pastor, ele é coach. Ao invés de buscar a ajuda do alto, essas igrejas estão buscando autoajuda, né, com conversas terapêuticas. Por que os cristãos professantes se recusam a orar e ler suas Bíblias? Por quê? Por que alguns simplesmente deixam de congregar? Com esse advento aí do Covid-19, isso aconteceu de montão. Gente que depois de março de 2020, né, nunca mais. Aliás, março de 2021. 2020 mesmo, né? 2 anos já desse negócio aí. Porque algumas pessoas que afirmam ser salvas
parecem não ter nenhum tempo para o Senhor? Outra pergunta. Porque as pessoas têm a mentalidade de que a igreja simplesmente existe para a sua conveniência. As pessoas procuram igrejas como se estivesse indo a uma loja, a um mercado, procurando um produto que lhes satisfaça. Por que que essas pessoas ainda assim se dizem crentes? Não, hoje eu quero ouvir um louvor legal, então eu vou lá na igreja de tal, porque lá tem fulano, ministro e tal. Ah, hoje eu quero ouvir uma pregação tal, porque eu vou em tal igreja, porque lá tem o pregador, o pastor fulano de tal. E por aí vai. Porque essa é uma outra questão. Porque os membros da igreja sentem que podem tratar a igreja como eles bem entendem. Dizimam, dão dízimo quando quer. Vêm ao culto quando quer. Entram no culto na hora que quer e saem a hora que quer. Participa de algum ministério quando quer. Por quê? Por que que os membros da igreja ignoram a escola bíblica dominical quando é o tempo que a oportunidade que nós temos de estar juntos, meditando, lendo e aprendendo da palavra de Deus? Porque os membros da igreja acreditam que podem fazer o que quiserem com as suas vidas. E a 12ª e última, porque os membros da igreja acreditam que seus negócios são mais importantes do que os negócios de Deus. Eu vou parar por aqui com essas perguntas. Certamente existem outras que poderíamos fazer, mas a razão pela qual fazemos as coisas que fazemos é a mesma razão pela qual aqueles judeus do tempo de Jesus fizeram aquelas coisas. O que nós fazemos, essa indolência espiritual, essa mornidão, essa frieza, na verdade, é apenas sintomas. O problema está mais abaixo da superfície. Está mais no fundo, está no nosso coração. É uma perspectiva equivocada a respeito de Deus. A gente pode estar criando caricaturas de Deus. Nós achamos que porque em determinado lugar ou grupo ali fala de Deus, usa a palavra Deus, o substantivo Deus, nós achamos que ali é de Deus. Nós achamos que porque determinado grupo usa o nome de Jesus, nós achamos que ali é de Deus, Jesus está ali. E não é assim. As pessoas e nós mesmos podemos criar caricaturas
imagens desfiguradas que não correspondem à realidade do Deus das Escrituras. Não correspondem à realidade de quem de fato é Jesus. É por isso que nós precisamos ser zelosos, ser criteriosos, ser diligentes no nosso estudo das Escrituras. Nós precisamos ler a Bíblia. Precisamos gastar tempo orando e meditando na palavra de Deus, pensando em Deus. Os judeus, eles fizeram essas coisas que fizeram porque eles tinham uma visão distorcida de Deus. Como eu disse, quando falei aqui do livrinho, durante muito tempo, a humanidade, durante séculos, a humanidade, especialmente o lado ocidental do planeta, se beneficiou da influência, da boa influência dos cristãos, dos crentes. E todo o Ocidente, ele foi calcado sobre o pensamento judaico-cristão. De modo que mesmo um não crente, ele tinha uma visão de mundo cristã. E hoje, nós mesmos cristãos, que conhecemos a Bíblia, mostramos inconsistência na nossa maneira de enxergar o mundo. Num culto passado, num outro momento, eu falei, na verdade quem criou isso foi um pastor puritano, alguns séculos atrás. Ele falou que para nós termos um conhecimento da Bíblia, uma visão bíblica, ele elaborou 4 temas, que na verdade esses temas eles dão uma unidade, porque de fato tem uma unidade na Bíblia. E a gente só pode ter uma visão de mundo que corresponda à realidade da revelação da palavra de Deus se nós analisarmos as coisas e a Bíblia, ler a Bíblia, tendo em mente esses 4 temas, que é criação. Deus criou todas as coisas. Tudo pertence a Deus. Deus é soberano. Deus dirige. Deus governa. Deus reina. Ele não deixou de reinar, não deixou de dominar um segundo sequer. O universo. As coisas só estão no lugar nesse universo por causa da palavra do Senhor. Então é por isso que eu estou falando que se você ensinar isso aqui para o seu filho, ele vai ter uma visão de mundo coerente com a realidade do que é de fato esse mundo. Então o primeiro tema é criação. Criação. Deus é o Criador. Deus é o Criador. E por isso eu devo tudo a Ele. Ele não precisa de mim.
Eu preciso dele. Eu necessito dele. Sem ele eu não sou nada. O irmão Carlos repete isso aqui. Sem ele eu não sou nada. Ele sem mim, sem você, sem nós, ele continua sendo Deus. Esse é o primeiro tema. O segundo é a queda. O segundo é a queda. Queda é um termo teológico para se referir ao pecado que aconteceu no Éden. Pecado de Adão e Eva. Nós estamos num mundo caído. É pura ilusão você achar que há esperança nesse mundo à parte de Jesus. É ilusão você acreditar em pessoas. É ilusão você confiar em instituições humanas. Colocar toda a sua confiança. Nós vivemos num mundo caído, num mundo mau, num mundo que se opõe a Deus. Então não se iluda. Não se iluda com esse mundo. Isso é queda. Esse é o outro tema. O terceiro tema é a redenção. Seria terrível se a gente tivesse só esses dois temas na Bíblia. Mas a Bíblia fala de redenção. É o preço que o Deus, Criador dos céus e da terra, pagou para reconquistar aquilo que é dele. A esperança, por isso que a primeira pergunta do nosso livrinho aqui, da devocional, ela é fantástica. Qual é a nossa esperança na vida e na morte? Qual é? Está na redenção, através de Cristo. E o outro tema é a consumação. Então vamos recapitular. Criação, queda, redenção e consumação. Nós ainda não chegamos lá. Precisamos entender isso. É por isso, não adianta a gente querer já o paraíso, já nesse momento. É claro, nós já podemos desfrutar das benesses do Evangelho. Nós já podemos desfrutar dessa salvação do Senhor, da comunhão com o Senhor, da comunhão com os santos. Mas ainda não de forma plena. Isso vai se dar na consumação de todas as coisas. E é para lá que nós devemos olhar. É para esse momento que a gente deve olhar. Então, criação, queda, redenção e consumação. Se a gente não entender esses 4 pontos, a gente não vai entender a Bíblia. A nossa visão de mundo vai ser defeituosa, vai ser deformada. E a própria visão de Deus, ela vai ser equivocada. Então, guardem isso. Leiam a Bíblia. Sejam diligentes. Separe tempo para ler a Bíblia. Separa tempo para meditar na palavra de Deus, para orar. A nossa vida depende disso. A nossa vida depende disso.
se nós não cuidarmos do nosso coração, da nossa relação com Deus, nós podemos cometer os mesmos erros que os judeus do tempo de Jesus cometeram. Amém? Vamos encerrar, vamos orar. Feche teus olhos e fale com o Senhor. Entenda que o Senhor quer que nós saibamos que Ele não está brincando. O negócio dele é sério. E nós precisamos encarar as coisas desse modo. Toda a questão lá no templo era um problema do coração. Os judeus perderam a real percepção de quem era Deus. Com isso, eles abandonaram a adoração autêntica. E hoje nós temos esse mesmo problema. Pessoas abandonando a adoração, buscando algo mais conveniente. Pai, nós queremos, diante da palavra do Senhor, esta noite, te pedir perdão. Perdoa-nos, ó Deus, pela nossa negligência. Perdoa-nos, Senhor, por não buscar ao Senhor como deveríamos buscar, ó Deus. Perdoa porque nós nos envolvemos em tantas coisas, ó Deus, e deixamos de buscar, em primeiro lugar, o teu reino, a tua justiça. Nós nos esquecemos, ó Deus, que não podemos acrescentar sequer um côvado à nossa vida, ó Deus. Nos perdoe, Pai, porque não temos dado ao Senhor o lugar que ao Senhor é devido. Nos perdoe pelo nosso egoísmo, pelo nosso egocentrismo. Que o Senhor tome, ó Deus, o teu lugar em nosso coração. Que possamos, de fato, reconhecer que somos criaturas do Senhor. E que dependemos do Senhor. E que precisamos do Senhor. E que sem o Senhor nós nada podemos fazer. Ó Deus, que essa palavra dessa noite, essas perguntas, ó Deus, possam reverberar no nosso coração. Que teu Espírito possa usar, ó Deus, para nos corrigir a direção que talvez estamos tomando, que nos afasta do Senhor. Que o Senhor, Deus, pelo teu Espírito, possa mover o nosso coração, possa despertar-nos, ó Deus, para uma vida de adoração autêntica, Senhor, de maneira que o Senhor possa ser glorificado em nós e através de nós, de maneira, ó Deus, que o Senhor possa produzir os teus frutos em nós e através de nós.
É a oração que fazemos, ó Deus, agradecidos pela tua graça, pela tua misericórdia. Em nome de Jesus. Amém. Pois bem, dito isto, nós estamos encerrando o culto desta noite, né? Que todos tenham uma excelente semana na presença do Senhor. E com oração silenciosa, então, nós estaremos terminando o culto desta noite.